temos algumas fichas que você pode preencher ao final do culto, daquilo que o Senhor tocar em seu coração, aquilo que o Senhor te conduzir. Então você pode preencher, entrega aos nossos irmãos voluntários que estão à porta. A gente vai ter muito prazer em falar com você durante a semana. A gente queria dar a oportunidade agora para você dar uma olhada aí ao seu redor, cumprimentar as pessoas que estão à sua frente, atrás. Tenho certeza que tem muita gente que chegou, sentou no seu lugar e só, não é? Então eu quero dar uma oportunidade aí para você conversar um pouco com a pessoa que está ao seu lado aí. Fica à vontade aí, se quiser bater um papo um pouco aí, aproveita. Talvez você precisava dar um recado para alguém. Essa é a sua chance, aproveita. Amém, muito bem, que bom estarmos então aqui reunidos para a gente celebrar o nome do Senhor nessa noite. Quero louvar ao Senhor por sua presença aqui, que Deus te abençoe, que o Senhor fale ao seu coração. Hoje eu encerro aqui em nossa igreja uma série de mensagens que eu preguei de 12 sermões, e hoje nós encerramos com a última delas, uma série chamada O Cristão Ateu, crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. Hoje eu quero falar sobre a última mensagem, mas antes disso, eu quero dizer para você o quão importante é a sua presença na igreja, nos cultos, na participação, né? Para você estar envolvido com tudo aquilo que acontece enquanto celebramos como igreja a glória, a bondade do nosso Deus. Quero desafiar você a praticar igreja, viver igreja na sua vida, na maior intensidade que você puder. Eu tenho certeza que isso vai ser bênção para você, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A minha mensagem dessa noite é: creio em Deus, mas não acredito na igreja. Eu mandei aí para vocês, não? Mandei, né? Então tá bom. Então, creio em Deus, mas não acredito na igreja. Que eu vou enviando as coisas, a gente nem lembra, tanta coisa que a gente passa, né? Que às vezes a gente nem lembra se enviou. E eu queria pensar nessa noite a partir do texto de Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19, um texto muito conhecido de todos nós. Você vai poder acompanhar junto comigo aí a leitura desse texto, que vai ser colocado na tela para você, ou você pode acompanhar na sua Bíblia de papel, ou aí no seu celular. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pela sua palavra, por esse texto, pelas músicas que a gente já cantou aqui nessa noite. Elas exaltam a glória, a soberania do Senhor sobre a nossa vida e a nossa dependência no Senhor. E agora nós queremos também ser desafiados pelo conteúdo da palavra de Deus. Ela que norteia a nossa vida, ela que nos incomoda, ela que faz nos sairmos dos lugares onde nós estamos e nos coloca em novas posições. Nós pedimos então que o Senhor nos abençoe. Usa-me apenas como um instrumento para transmitir a palavra, que em si mesma já contém todo o poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Uma vez, no nosso apartamento lá em São Paulo, quando a gente ali morava, a gente contratou um montador de móveis, um marceneiro, para fazer um trabalho lá em casa. E aí o montador de móveis, que trabalhou lá na nossa casa, depois que ele soube que eu era pastor, ele disse para a Cris, conversando com ela, na verdade eu não estava em casa, disse para ela que ele também tinha um amigo pastor. Aí a Cris perguntou para ele se ele frequentava a igreja, ou já tinha ido a alguma igreja, tinha uma relação com a igreja, enfim. E aí a resposta dele foi assim: não, eu gosto muito de ouvir a palavra,
mas eu não gosto de ter que ter esse compromisso de ficar frequentando igreja todo domingo. A verdade é que cristãos hoje, de toda tendência, de todas as denominações, evitam igreja também. Eu me lembro quando eu era garoto, eu sou nascido na igreja, não é? E a gente se levantava pela manhã no domingo e era uma euforia para ir à igreja. Eu nasci em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, e a gente morava em Santo André, não é? A outra cidade do ABC. E aí, inclusive eu e a Cíntia nascemos no mesmo hospital, não é, Cíntia? Não é? Olha que hospital privilegiado. Fala assim, não é? Você sabe que o hospital até fechou, né? É porque depois não nasceram mais pessoas como eu. Mas, gente, por que fechou o hospital? É porque não nasceram mais pessoas como o Elias e a Cíntia. Então a gente achou que esse hospital não faria mais sentido existir. E aí eles fecharam o hospital, não é? Não é? Nem um pouco soberbo, né? Nada, né? Quase nada. A humildade é o nosso maior, né? A gente se orgulha da nossa humildade, né? Gente, brincadeiras à parte. Então eu morava em Santo André nessa época. Acho que vocês também, né? Moravam por ali, pela região. E eu me lembro que nós íamos a pé para a igreja. Então era assim, a gente morava numa determinada rua, e eu não sei exatamente, eu acho que uns 10 minutos a pé da minha casa até a igreja. Então a gente subia uma avenida bem grande, era a Avenida Mendes Leal. E aí a gente subia por essa rua. E aí era um tempo muito interessante, praticamente ninguém tinha carro, quase todo mundo andava a pé naquele tempo, e a gente ia a pé para a igreja. E conforme a gente ia subindo para a igreja, a gente ia encontrando os irmãos que iam aparecendo ali das outras ruas, não é? Ali na Palmares, onde a gente morava. E aí a gente se encontrando, as famílias, e aí era uma festa, porque a gente chegava num batalhão na igreja. E a criançada, né, a gente ia tudo correndo na frente, a mãe da gente falando, cuidado na rua aí, atravessar, né? Mas também não era que nem hoje. Hoje em dia a geração está mais Nutella, desculpa, né? Então os pais meio que deixavam a gente fazer, a gente sabia o que tinha que fazer, e estamos tudo vivo, ninguém morreu atropelado, né? E aí a gente vivia assim, e subíamos, era aquela alegria, todo mundo chegando juntos ali, e às vezes a gente ficava na igreja até meio-dia, 1h da tarde, e ninguém estava nem aí. A gente curtia, e depois 5 horas já estava lá, era ensaio do coral, depois tinha uniões de treinamento, depois tinha o culto, saía da igreja lá para as 10h30 da noite. Então, no domingo, a gente dava uma passada lá em casa para comer alguma coisa, era o que acontecia, né? E eu tenho uma lembrança, assim, que nunca sai da minha mente, que a minha mãe sempre cozinhava o feijão de manhã, antes da gente ir para o culto, não é? Nós éramos em 3 filhos, na verdade 4, né? E aí nós acordávamos pela manhã e minha mãe já preparava o feijão, cozinhava o feijão para adiantar o almoço, para quando chegar só temperar, fazer o restante da comida e servir para nós todos lá, os filhos e o meu pai. E eu me lembro, assim, todas as manhãs a minha mãe cozinhando o feijão, e acreditem, naquelas manhãs de domingo, e acreditem, até hoje, quando eu escuto aquele da panela de pressão, aquilo me remete aos domingos pela manhã, quando a gente levantava e preparava toda a família para ir à igreja, né? Então ficou essa memória na minha mente, todas as vezes que eu escuto aquele chiado da panela de pressão e o cheiro, né, do feijão cozinhando, essas coisas me remetem àquele tempo. Porém, a vida mudou, e a verdade é que as pessoas hoje não têm mais muito tempo para a igreja. Então, se você observar bem, o comércio abre aos domingos, não é? Os programas esportivos atraem a atenção das pessoas aos domingos, não é? Hoje à tarde mesmo, eu estava, antes de vir para cá, dando uma assistida ali na Alemanha e Suíça, torcendo para a Suíça. Desculpa aí se tem gente aqui não é? A gente torce para quem a gente quer, né, gente? Ninguém vai agora se meter para quem eu estou torcendo, né? Então os programas esportivos passam ali no domingo, não é? Embora que ontem o futebol para mim foi bem traumático, né? O que aconteceu com o meu time ontem foi bem doído, mas vamos pular essa parte. Então, para algumas pessoas o domingo é um dia de trabalho normal, tem gente que trabalha bastante no domingo mesmo, enquanto que para outras pessoas o domingo é o único dia que sobra para descansar, para brincar com os filhos, fazer algum serviço doméstico, né? Numa semana que eu vejo que é sempre muito corrida para todos. A verdade é que com tanta coisa acontecendo, a igreja deixou de ser prioridade na vida das pessoas. Muitas pessoas não vão à igreja, não é por falta de tempo, mas é simplesmente porque elas não querem mesmo ir à igreja. Então eu anotei algumas coisas que você está vendo aqui, e eu quero falar um pouco sobre isso, e você me acompanha aí. Então a afirmação dessas pessoas que simplesmente não querem mais ir para a igreja é mais ou menos assim: por que é que eu vou para um lugar que é cheio de hipócritas,
que aos domingos ficam lá levantando as mãos, mas que durante a semana vivem uma vida totalmente diferente daquilo que elas pregam. Isso é doído, mas é uma triste realidade. Algumas pessoas também não vão à igreja porque elas alegam que ali é um lugar onde as pessoas são extorquidas por tanto pedido de dinheiro, que na visão dessas pessoas a igreja existe só para enriquecer a conta bancária do pastor. Eu posso afirmar para vocês que isso não acontece aqui nessa igreja, tá bom? Existem também aqueles que já frequentaram a igreja, mas se decepcionaram com a igreja em algum momento e por isso não querem mais saber de colocar o pé dentro de uma igreja. Eu converso com muitas pessoas e muitas pessoas que vieram para essa igreja, muitas delas vieram exatamente por estarem decepcionadas com as igrejas onde estavam, por N razões. Bom, em contrapartida também existem aquelas pessoas que não frequentam porque elas querem fugir mesmo. Porque elas acham que se elas forem lá, elas vão se sentir mais culpadas ainda por conta da confrontação que a palavra de Deus vai trazer em relação à sua vida de pecado. Então elas não querem ouvir isso porque elas sabem que é verdade e elas não querem ouvir a confrontação. Então qual é a saída? É melhor nem ir, para não ouvir, porque eu estou determinado, infelizmente, a viver no estilo de vida que estou vivendo mesmo, debaixo de pecado. Bom, existem também aquelas pessoas que não vão para a igreja porque para elas na igreja tudo está errado, não é? Já viu gente assim? Tudo está errado. Então a música não é conduzida pelo Espírito, Os sermões do pastor são superficiais demais ou são intelectuais demais. A igreja não faz missões como deveria, o departamento infantil é fraco, o dinheiro da igreja é mal investido, as pessoas falam mal demais umas das outras, e por aí vai, Motivos para não ir à igreja, desculpas, A gente pode dar um monte aqui, e a nossa igreja, eu já vou dizer para você que está chegando, tem muitos defeitos, talvez até alguns dos que eu citei aqui, Então, a gente também tem um monte de problemas que a gente administra aqui em nossa igreja. Então, entra para esse time aí. Se não bastasse tudo isso, nos dias atuais, a gente ainda pode encontrar todo tipo de conteúdo cristão nas redes sociais, Eu já falei outro dia aqui, que agora está bem fácil. Você não vai à sua igreja, então você escolhe, num cardápio, qual culto você quer assistir. Então, você pode escolher o tipo da igreja, o estilo do culto, o estilo de música, o pregador, até o tema do que ele está pregando. De repente você gosta do pregador, mas ele vai falar, esse assunto eu não gosto, vou pesquisar um outro aqui, esse aqui vai falar de Apocalipse, vou ouvir esse hoje, Então hoje você pode escolher, você vai na internet, você acha pregador de tudo quanto é jeito, pregando tudo quanto é sermão. Não estou dizendo que essas coisas são ruins, nós também postamos amanhã, durante o dia, o culto, a pregação do culto de hoje, mas o que eu estou dizendo é que hoje muitas pessoas deixam de ir à igreja e assistem em casa. Eu acho um barato, aqueles que assistem, aí tira foto da perna, já viu? Que coloca a televisão ligada, aí coloca a perna cruzada em cima da mesa de centro, aí tira uma foto assim da perna, Bom quando tá decentemente vestido é melhor, porque aí fica, menos pior, E aí a pessoa tira fotos assim, ouvindo o meu pastor. O cara mora aqui em São José dos Pinhais e está ouvindo um pastor lá do São Paulo, lá do Rio de Janeiro, sei lá, ouvindo o meu pastor. É o seu pastor, Nessa distância toda. Então, muitas pessoas consomem igreja hoje na internet. Bom, a verdade é que muitos cristãos deixaram de perguntar a qual igreja eu deveria ir. Em vez disso, as perguntas dessas pessoas mudaram assim: por que devo me dar ao trabalho de ir a uma igreja? Essa é a pergunta que talvez não é feita desse jeito que eu estou falando, mas lá na nossa mente, no nosso procedimento, essa é a pergunta: por que mesmo eu tenho que ir a uma igreja? Você sabe que quando eu converso com pessoas que não são de igrejas evangélicas, até são cristãos, mas não são de igrejas evangélicas, às vezes eu especulo um pouco a conversa. E eu falo: cara, você já foi em alguma igreja? Já fui. Mas você curte? Como é que é isso aí? Eu gosto, sim, mas tem umas coisas que eu não gosto. Quando ele fala que não gosta, a minha mente já acende. O que você não gosta? Não é no meu maior interesse legítimo mesmo. Por que você não gosta? E a pessoa diz: eu não gosto de tal coisa que acontece lá, eu acho algumas coisas assim, meio estranhas. Eu falo: mas por quê? E aí eu fico especulando. Sabe por quê? Porque eu tento imaginar quem está do lado de lá.
olhando para a gente. Se a gente quer alcançar as pessoas, que tipo de igreja a gente vai formar? Não é? Se a gente quer alcançar o coração das pessoas, como é que eu vou fazer uma igreja assim? Olha, você tem que se moldar no meu padrão, tá certo? Se você não moldar no meu padrão, você não faz parte do meu time. Isso não faz o menor sentido. Então eu fico instigando esse tipo de conversa quando a pessoa entra nessa vibe do assunto, para eu poder entender a linguagem, o pensamento da pessoa, para depois chegar aqui e falar, gente, a gente precisa mudar alguma coisa nisso, porque acho que a gente está errando no alcance das pessoas. Então, nessa mensagem, eu quero desafiar você a continuar acreditando na igreja. E eu espero que ao final você se sinta desafiado a não apenas frequentar a igreja, mas também a ser parte desse extraordinário projeto de Deus para o mundo chamado igreja. Amém? Então a primeira coisa que eu quero afirmar a você nessa noite é o que você está vendo aí. Não vá à igreja. Tire da sua mente essa ideia de ir à igreja. A proposta bíblica é: seja igreja. Bom, é claro que a gente adquiriu um hábito de dizer que nós vamos à igreja como se a igreja fosse um lugar. Eu não vejo problema que a gente fale isso, desde que a gente tenha consciência de que isso é apenas um jeito de dizer, vamos para a igreja hoje e tal, é só um jeito de falar. Realmente, para muita gente, a igreja é um lugar, para muita gente é um prédio, a igreja é um destino geográfico, sabe? Então a gente diz assim, vamos à igreja. O problema da gente pensar este vamos à igreja é que isso pode levar a gente a desenvolver um tipo de mentalidade consumidora, mais ou menos assim, olha, eu procuro uma igreja que satisfaça as minhas necessidades. Uma igreja onde eu possa ouvir uma boa música, uma boa mensagem para recarregar as minhas baterias para a semana que vai se iniciar. Muito cuidado, portanto, com esse tipo de pensamento. Porque eu digo a você aqui com toda a convicção de que esse nunca foi o ideal de Jesus para nós em relação à igreja. Nunca, nunca foi. Quando a gente olha para o texto bíblico que nós lemos ao início, quando Jesus fundou a sua igreja, Jesus perguntou para os seus discípulos sobre o que as pessoas estavam dizendo por aí a respeito de quem ele era. E aí eu posso imaginar eles olhando uns aos outros, dizendo assim, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas, talvez até num tom assim de risada. Cara, eles estão achando que você é Elias, olha, eles estão achando que você é um profeta, sei lá, qual que você acha aí? Sei lá, Isaías, Jeremias, não é? E aí Jesus, não é, ouvindo aquela conversa, no meio daquilo, Pedro, né, sempre ele, acende uma luz na mente dele, e ele responde na frente dos demais assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom, essa palavra de Pedro faz com que Jesus teça a ele um elogio, que é o que o texto diz, e aí Jesus responde assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Eu quero que você agora atente para as três coisas especiais ditas por Jesus nesse texto. Olha só, a primeira delas é, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A segunda coisa é, as chaves do reino dos céus. E a terceira coisa é, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Vamos pensar naquela primeira aí? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na Bíblia, portas representam autoridade e poder. Então, as portas do inferno, no texto, nas palavras de Jesus, simbolizam o poder organizado da morte e de Satanás. Não é desorganizado, é um poder organizado, preparado para enfrentar, preparado para confrontar. Entretanto, com a sua ressurreição, Jesus derrotou a morte e ela, a morte, não pode mais aprisionar o seu povo. Amém? Então Cristo derruba as portas e faz o quê? Liberta os cativos. Amém? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Então que Deus nos abençoe, que a gente entenda isso. A segunda frase, eu te darei as chaves do reino dos céus. Chaves aqui são emblema de autoridade.
Então, quem possui a chave recebe autoridade. Não é assim quando você compra um imóvel? O que é que determina que o imóvel definitivamente é seu? A entrega das chaves. Não é isso? É um ato mais do que simbólico. Na hora que as chaves caem na sua mão, é porque a documentação está assinada, o procedimento foi feito, o pagamento contratual, seja lá como foi a negociação, foi feita, e até o corretor de seguros que acabou de entregar a chave na sua mão, só pode entrar da porta para dentro se você permitir a partir de agora. Tá certo? Então, essa é a ideia da autoridade que o texto nos propõe aqui. Então, quem possui as chaves, possui também autoridade, recebe a autoridade. A ideia aqui é a mesma que está escrita lá em Mateus 18, quando Jesus disse que os seus apóstolos iriam exercer autoridade de acordo com a sua palavra, a palavra de Cristo. É o mesmo nível de autoridade. Então vamos numa crescente. A terceira, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Apesar dessa autoridade, que certamente seria exercida pelos apóstolos do Senhor Jesus, de acordo com a palavra do próprio Jesus, o texto também deixa muito claro que Jesus não disse que Deus iria obedecer a tudo o que os seus escolhidos fizessem na terra, não é isso, mas sim que eles deveriam fazer na terra tudo aquilo que já estava determinado no céu. Amém? Então aqui, por favor, derruba completamente qualquer ideia de superioridade, superespiritualidade que alguém possa ter, essa ideia de eu determino, não é? Essa ideia disso assim, né? Eu determino é a mesma coisa que parecer encostar Deus contra a parede, né? Então assim, não precisamos disso. A verdade é que a vontade de Deus será feita na terra. Bom, ele fez isso através de uma oração, né? Assim na terra como no céu. É a vontade de Deus que deve ser feita em todos esses âmbitos. Portanto, pode colocar aí, olha essa frase: a igreja não existe para impor a vontade dos homens no céu, ela obedece à vontade de Deus na terra. Amém? Eu queria ouvir um amém assim, mais assembleiano e menos batista. Amém? Amém! Isso, viu? É só falar assim que aí fere o orgulho dos batistas, tá bom? Então, quando a gente olha para isso aqui, o que a gente percebe? A gente percebe que a igreja é algo extraordinário. Para onde Deus está nos levando, o propósito da igreja é muito maior do que simplesmente vir aos domingos. É muito maior do que cantar as canções que cantamos. O propósito da igreja é algo extraordinário que nos conduz a uma relação com Deus, do cumprimento da vontade de Deus, o seu reino estabelecido sobre a terra e o seu reino sendo executado, empreendido, ministrado por meio dos seus discípulos, o povo de Deus chamado igreja, eu e você. Então você faz parte disso, não é pequeno. Não existe nenhuma instituição maior neste mundo do que a igreja de Jesus, aonde ela vai e aonde ela pode chegar. Portanto, você não vai à igreja, você é igreja. É isso que nós devemos guardar. A igreja é, na realidade, o veículo escolhido por Deus para ir ao encontro, por intermédio de outros seres humanos, das verdadeiras necessidades das pessoas. Qual é a verdadeira necessidade das pessoas? O Evangelho de Jesus Cristo, ou para ser mais objetivo e direto, Jesus Cristo. Jesus é a necessidade de todos os homens da terra. Hoje pela manhã eu falei sobre a importância da vontade de Deus e falei sobre a reconciliação, não é? Que é estabelecida entre o homem e Deus. Então Jesus é a reconciliação. Ele é a necessidade. Nós precisamos de Jesus. Nós fomos salvos por Jesus. O mundo precisa ser salvo por Jesus. E nós vamos anunciar essa mensagem às pessoas. A maior vontade que Deus deseja que sua igreja exerça na terra é a de cumprir o propósito para o qual ela foi chamada. Amá-lo acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. É para isso que nós estamos aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Se você quiser resumir todo o conceito da nossa existência, é isso aí. Então, a maior vontade que Deus deseja neste mundo é que a igreja cumpra o seu papel e cumpra a sua missão de alcançar as pessoas. É para isso que estamos. Olha que interessante o que disse o Erwin McManus, um escritor excepcional. Ele disse assim: a igreja não existe para nós. Nós somos a igreja e existimos para o mundo. Isso precisa estar encravado na nossa mente. A igreja não existe para nós. Então, se você está achando que a igreja está aqui para cumprir as suas vontades, você está muito enganado. A igreja não está para isso. Bom, para começar aqui, o culto, né, os americanos, as igrejas norte-americanas, sabe como eles chamam a palavra culto? Eles chamam serviço. Eu acho muito interessante. Talvez nós deveríamos chamar assim também, porque nós estamos aqui para servir, estamos aqui para trabalhar para o reino de Deus, para servir ao Senhor. Eu acho que faz muito sentido isso. É por isso que em Coríntios 12 e Romanos 12, Paulo ele usa o exemplo do corpo humano como um modelo daquilo que somos para Cristo e o que somos uns para os outros, onde cada membro não subsiste sem o outro. Então, nesse exemplo, a igreja é o corpo de Cristo. Então, você não é o corpo, você é parte do corpo. Por isso é que nós dizemos que somos interdependentes. Isso é a igreja de Jesus. Eu gosto muito também da frase do Bill Hybels. Ele diz assim: a igreja local é a esperança para o mundo. Eu acho essa uma das maiores frases escritas na igreja moderna, né, nos tempos modernos, para exemplificar a missão da igreja num conceito bem simplificado. A igreja local é a esperança para o mundo. Eu gosto dessa fala, de duas palavras que estão aí: o local e o mundo, né? A esperança para o mundo. Porque não é simplesmente a igreja global, é a igreja local. Cada igreja é local. A nossa igreja, ela é importante para onde estamos. A igreja que está logo aqui perto da gente, a alguns metros de distância, a igreja do Evangelho Quadrangular, que está aqui pertinho da gente, ela é uma igreja local e também está exercendo o ministério de Deus aqui na terra. E assim as outras comunidades, igrejas evangélicas que estão espalhadas por todo São José, Curitiba, Paraná, Brasil, mundo, estão fazendo este trabalho de expandir o Evangelho e levar a esperança do nome de Jesus para todo mundo. Isso significa, portanto, que cada crente tem um dom e um papel na igreja e no mundo. Como Jesus ele vive nos crentes, ele vive em nós, nós somos seus representantes para o mundo. Nós somos o plano de Deus para propagar o Evangelho, essas boas novas de amor, de graça, de perdão e de vida transformada. É isso que o Evangelho faz. A igreja pode fazer o que nenhum governo, nenhuma organização não governamental, nenhuma entidade, nenhuma instituição pode fazer. Algo que só a igreja pode fazer, sabe o que é? Reproduzir as palavras, a vida e o ministério de Jesus, o único que pode salvar e conduzir os pecadores remidos à vida eterna. Só a igreja de Jesus pode transmitir essa mensagem. As organizações podem distribuir alimentos, o governo pode fazer bem para o povo, é o seu dever, né? Os governantes podem trabalhar bem para a sua nação, é o dever deles, mas conduzir as pessoas aos pés de Jesus, orientar as pessoas e apresentar Jesus, só a igreja pode fazer esse trabalho, e ela deve fazer. Então, se tem alguma coisa que tem repelido ou que tem desanimado você em relação à igreja, eu apelo a você que você mesmo seja o instrumento da transformação que você deseja ver implementada em sua igreja. Amém? Conversando com uma pessoa uma vez, ela veio e me trouxe uma ideia. Pastor, eu tive uma ideia. E ela falou a ideia, uma ideia bem legal mesmo, muito boa. E eu disse para ela: a sua ideia é fantástica, eu gostei muito, pode executar. Ela disse assim: mas eu não tenho tempo para isso, passa para outros aí da igreja, um outro departamento da igreja fazer. Eu falei: não, a ideia brotou na sua mente, Deus colocou no seu coração, execute a sua ideia. Então, seja você mesmo o agente da transformação que você deseja ver implementada.
Embora a igreja esteja longe da perfeição, muito longe mesmo, pense o quanto ela poderia melhorar se você lhe dedicasse a sua vida, os seus dons e os seus talentos. Se todos nós trabalhássemos intensamente, você pode imaginar onde nós chegaríamos? Então Deus não nos chama para irmos à igreja, Deus nos chama para sermos igreja. Amém? Outra coisa que eu gostaria de falar para você é que ela tem um modelo a ser seguido, ou ela mesma em si pode ser um modelo, porque ela é um reflexo do próprio Cristo. Muitas pessoas creem em Deus, mas não acreditam mais na igreja. Bom, esse é o nosso tema, né? Crer em Deus, mas não na igreja, não é o tipo de comprometimento que Deus espera de nós. Não é. Deus deseja que nós entreguemos a nossa vida por meio, por intermédio da igreja. Mas o que nós temos percebido é que com o passar do tempo, as pessoas que compõem as nossas igrejas vêm gradativamente se afastando desse ideal de vida. Quando nós lemos, por exemplo, Atos capítulo 2, a gente vê os primeiros passos dos cristãos primitivos, e ali a gente percebe que a igreja não era algo que as pessoas acrescentavam à sua vida. Ela era, na verdade, o centro da vida dessas pessoas. Ela não era um lugar, não era. Ela era uma comunidade de pessoas que compartilhavam a fé em Cristo. A igreja não era mais uma opção, a igreja era uma decisão de vida. Eu quero que você me acompanhe nisso. Vamos ler o texto, Atos capítulo 2. Eu sei que você conhece o texto, mas é um dos mais extraordinários de toda a Bíblia, a gente deve olhar para ele mais uma vez. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Preste atenção agora. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Você sente uma consequência? Todos os que criam, mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum. Você percebe essa conexão? Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Estão pensando primeiro em quem aqui, gente? Estão pensando primeiramente nos carentes, fazendo o que a igreja deve fazer, menos em mim e mais no próximo. Todos os dias, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, não pararam os cultos, partiam o pão em suas casas, pequenos grupos, pessoas reunidas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E aí vem a consequência óbvia e natural. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Você percebe como a palavra todos e tudo aparece um monte de vezes? Uma coisa é consequência da outra. Tudo acontece porque todos estão fazendo. Tudo acontece de forma extraordinária e grandiosa porque todos estão fazendo. Você percebe o que o texto diz? As pessoas não tinham a igreja e a igreja e a sua casa, a igreja e o seu trabalho, a igreja e os seus bens, a igreja e o seu carro, a igreja e o seu celular, a igreja e os seus streamings, né? Não, nada disso. Ninguém ia à igreja. As pessoas eram a igreja, dedicadas à palavra, dedicadas ao povo e dedicadas à missão. É óbvio que uma igreja que opera dessa maneira, todos os dias vão sendo acrescentadas pessoas. Então, imagine o que seria se entregássemos a nossa vida a Cristo por intermédio da igreja local, nos deixando ser cheios pelo Espírito de Deus, de tal maneira que o mundo percebesse a diferença. Imaginem as nossas igrejas se envolvendo, por exemplo, com as regiões mais pobres da cidade, a ponto de a atenção dos prefeitos e vereadores fosse atraída para isso. Esses caras estão fazendo o que a gente tinha que fazer, não é? Imaginem as nossas igrejas visitando pessoas na prisão com tanta regularidade que aquelas pessoas reclusas começassem a entregar as suas vidas a Jesus. Imaginem as nossas igrejas orando por enfermos em hospitais e acompanhando seus familiares a ponto deles se afeiçoarem a nós. Imaginem os nossos jovens, os nossos adolescentes impactando o coração dos seus colegas alunos
de escolas públicas e particulares, a ponto de vermos tantos deles entregando as suas vidas ao Senhor. Já falei para vocês outro dia que eu fiquei muito feliz de ver um jovem, né, conhecido meu, começou a fazer um trabalho na faculdade dele. Pegou o violão e aí no intervalo, naqueles 20 minutos, sei lá quanto tempo é o intervalo, faz tempo que eu não vou na escola, mas, né, que ele fazia ali um cultinho, né, vamos dizer assim, né? Tocava uma música e um texto. 2 pessoas, 4 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, jovens, ali reunidos, cantando e louvando a Deus. Só porque ele pegou o violão e começou corajosamente a fazer isso na faculdade, não é? Quanto alguns dizem, para tirar os filhos da faculdade, a minha fala para vocês é: influencie na faculdade através do Cristo que está em você, amém? Então, imaginem o que será possível realizar se nós pararmos de ir à igreja e começarmos a ser igreja. Bom, mas eu queria dizer mais uma coisa aqui. A igreja é um lugar onde podemos pertencer. Muitas pessoas desejam ser independentes, não é? Embora a vida nos ensine que a gente deva aprender a andar com as nossas próprias pernas, no cristianismo nós somos desafiados a viver meio que na contramão desse ensinamento. É claro que, num certo sentido, a gente tem que ser independente, cada um tem que cuidar e seguir com a sua própria vida. Porém, do ponto de vista do cristianismo, Deus nunca pretendeu que fôssemos independentes. Deus deseja que sejamos interdependentes. Significa que Ele deseja que dependamos dEle e também uns dos outros. Então, deixa eu dizer uma coisa a você aqui. Por favor, não sofra sozinho. Talvez você está passando por uma situação emocional difícil. Não sofra sozinho. Compartilhe a sua dor com alguém. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que está enfrentando alguns problemas. E eu disse, não desanime, né? Nós estamos aqui para ajudar. E ela até me comentou sobre uma mensagem que eu ouvi aqui do pastor Rodrigo, dizendo exatamente sobre isso, de que nós somos pessoas que estamos aqui para ajudar uns aos outros. E ela disse, poxa, eu estava me fechando para isso. E ele falou, a gente está aqui, então conte conosco. Talvez eu não seja a pessoa que vai te ajudar, mas eu posso conhecer uma outra pessoa da igreja que pode te ajudar exatamente nessa sua necessidade. Ou talvez a igreja possa fazer algo por você, algum tipo de necessidade. Sabe por quê? Porque a igreja é uma comunidade de interdependência. Não tenha medo, não tenha vergonha, né? não se prive de compartilhar a sua dificuldade. E nós faremos o possível para ajudar você, né? Eu sempre digo que a gente só não ajuda quem a gente não sabe que está precisando de ajuda. Porque se soubermos, a gente vai correr atrás para ajudar. Deus deseja que sejamos interdependentes. Significa que Ele deseja que dependamos dEle e que também dependamos uns dos outros. Não é o que Paulo escreve lá em Romanos capítulo 12, versículo 5? Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, como crentes em Cristo, nós estamos incompletos sem o restante do seu corpo, a igreja. E a igreja está incompleta sem nós. Você faz falta. Você faz falta no culto. Você faz falta no ministério, seja lá qual for. Você faz falta numa roda de conversa. Você faz falta no seu pequeno grupo. Você faz falta numa reunião, num encontro. Você faz falta no nosso bate-papo. Você faz falta nos nossos momentos informais. Você faz falta quando a gente se une numa corrente de oração. Você faz falta. Cada um de nós fazemos falta. Então nunca pense assim, já tem um monte de gente. Nunca pense assim. Você é uma pessoa única e importante para Deus e para nós também. Necessitamos uns dos outros e os outros também necessitam de nós. Quando um cristão se junta a outro cristão para construir a vida juntos e servirem uns aos outros sem segundas intenções, esse relacionamento compartilhado é muito mais profundo e extremamente significativo. Por isso, eu não acredito em crente sem igreja. Se você é um desigrejado, se você é uma pessoa que não está frequentando igreja alguma, você está longe de Deus. Você não está apenas longe da igreja, você está longe de Deus, porque a igreja é de Jesus. Não fui eu que inventei. Foi Jesus que criou a igreja, foi uma coisa da cabeça dele. Ele direcionou todas as coisas para que a igreja existisse e fosse o que ela é. Então não é possível um crente sem igreja. E a convivência mútua que vai nos levar a exercitar o nosso amor a Deus, amando o nosso próximo, sabe como? Sendo quem realmente somos. Não precisamos de super espirituais, tá bom? É quem você é mesmo. Talvez você fale assim, pastor, eu não conheço muito da Bíblia. Não tem problema, Deus vai usar você no conhecimento que você tem.
Pastor, eu não tenho muitos bens para ajudar os necessitados. Não tem problema, Deus vai ajudar você a ajudar pessoas diante do pouco que você tem, não é? Não está na Bíblia, tá? O pouco com Deus é muito, né? Ou seja, é a ideia de confiar em Deus, mas não está na Bíblia isso, tá? Confie em Deus, né? E o Senhor vai abençoar. Não é o que aconteceu com o milagre lá de Elias, né? A mulher não tinha nada, mas Elias falou assim, então o que você tem? E o que ela teve se multiplicou. Então é assim que funciona no reino de Deus. O cristão precisa ser completo. Ele não deve apenas amar a Deus, mas também aos filhos de Deus. Ninguém pode ser cristão sozinho, isolado da comunidade. Isso não é possível. Não é possível construir vida sozinho. Então, como que a gente pode crescer na fé? Como a gente pode desenvolver os nossos dons? Como que a gente aprende a perdoar, viver em amor, sozinhos? Não tem como. Deus não aceita uma fé separada do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então você fala assim, não, eu resolvi ser... Tem muita gente assim, né? Não, eu não estou mais indo em igreja nenhuma, não. Eu resolvi... Ai, tem muito problema. Só tem pau na igreja, então eu não vou mais não. Vou ficar em casa agora, vou fazer as minhas orações lá. E de vez em quando eu sigo lá um pregador famoso, né? E né, ele tem umas pregações bem de autoajuda, né? Então, eu estou precisando disso e tal. Isso está tudo errado. Nós precisamos da convivência. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A nossa treta é importante sim, tá bom? Não está na Bíblia, mas poderia estar. As tretas sempre tereis convosco, eu já falei isso, né? Então, os problemas que temos, as confrontações que temos entre nós, os nossos atritos, isso nos fazem crescer. Porque às vezes eu preciso ser humilde para entender o meu irmão, não é? Então às vezes a gente tem assembleia, a gente sai meio bravo da assembleia por causa das decisões. Está tudo bem, porque somos pessoas diferentes, a gente está lutando, estamos nos esforçando para servir no reino de Deus. Deus não aceita, como eu disse, uma fé separada do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, pertencer a uma igreja local oferece para nós também a bênção de termos a quem nos reportar, ouvir conselhos, até mesmo ser mentoreados na cobertura, tá bom, gente? Ser mentoreados e ajudados quando nós precisamos de cura. Nós podemos ajudar uns aos outros, né? Uma vez uma pessoa perguntou para mim, pastor, você está debaixo da cobertura de quem? Eu falei, eu estou debaixo da cobertura de Jesus Cristo, Ele é o Senhor na minha vida, não é? E ninguém aqui está debaixo da minha cobertura, tá bom? Todos nós estamos debaixo da cobertura do Senhor. Nós somos aqui pessoas que ajudamos uns aos outros. Meu trabalho é de pastoreio na vida de cada um de vocês e todos nós ajudando-nos uns aos outros. Então, pertencer à igreja local é uma grande bênção para nós. Nós podemos e devemos confessar os nossos pecados a Deus para alcançar perdão dos nossos pecados. Mas isso é só metade da equação. Também nós precisamos nos confessar aos outros cristãos para que eles nos ajudem a superar definitivamente os nossos hábitos pecaminosos. É por isso que é fundamental a interdependência. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então, só Jesus pode perdoar pecados. Mas a confissão, o conversar com as pessoas, abençoa as nossas vidas, né? Então, às vezes eu chego aqui para alguma pessoa e falo assim, vamos bater um papo, não é? Vamos tomar um café junto aí, vamos lá na padaria, né? Você paga um café para mim e a gente vai conversar, mas a gente vai lá, vamos sentar um pouco para a gente conversar. Então, tenho feito isso com algumas pessoas, e teve alguns com quem eu conversei, a gente sentou, e aí ele falou assim, pode falar, pastor? Eu falei, não, eu não tenho nada para falar, era só para a gente conversar mesmo um pouco, porque nós precisamos disso, né? Então, só para a gente bater um pouco de papo mesmo. Claro que existem momentos que a gente tem que ter uma confrontação, ou existem momentos que a gente tem que ter, né, resoluções de problemas, mas nós precisamos deste relacionamento. E a igreja existe para isso, para que a gente possa ajudar uns aos outros. Amém? Amém. E a outra coisa que eu queria dizer para você é que a igreja é um lugar onde podemos crescer. Então, além de pertencimento, a igreja também é um local de crescimento espiritual. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, Paulo diz assim: a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, o próprio texto está mostrando para a gente como é que se processa o conhecimento de Deus por meio da iluminação do Espírito Santo. Então, isso significa que a nossa fé cresce à medida que nós ouvimos a palavra de Deus ser ensinada e proclamada. E depois que nós ouvimos, para que ela seja
solidificada em nós, a gente tem que praticar essa palavra. Então não adianta apenas absorver isso. Eu preciso liberar isso depois, praticar isso. E é o que está escrito, por exemplo, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Olha o que ele diz lá: sejam praticantes da palavra. Pode colocar para mim, por favor. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Isso não é interessante? Então pense sobre isso. Está em Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Eu acho muito legal isso. Enganando-se a si mesmo. Tem muita gente que está se enganando porque ela tá processando a coisa dessa maneira, não é? Ela ouve a palavra, mas ela fica com ela dentro dele, e aí ela não divulga a palavra, ela não vive a palavra, ela não pratica a palavra, e aí isso é um engano, porque você não cresce espiritualmente. Eu nem preciso perguntar quantos de nós aqui já desfrutamos dessa experiência de ser tocados pelas letras das canções, ou pela mensagem pregada quando nós estamos num culto, necessitando tanto de ouvir alguma coisa de Deus de uma maneira especial, de uma maneira particular, não é mesmo? Quantos de nós já passamos por isso? Talvez você saiu da sua casa triste, desesperançado, né? Sei lá, passando por um momento difícil, e aí você vem a um culto como este, e uma palavra, uma mensagem, a letra de uma canção fala ao seu coração, e você sai daqui diferente de como você entrou, desafiado, encorajado pela palavra de Deus. Olha que lindo o texto de Mateus capítulo 18, versículo 20, pode colocar aí. Ele diz assim: porque onde, eu coloquei a nova tradução na linguagem de hoje, porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Não é bacana a gente pensar que quando eu sento com você e eu digo assim, vamos fazer uma oração? Então o Senhor está ali conosco. Por isso que todo mundo vem conversar comigo aí na minha sala, no término da nossa conversa, ele fala, vamos fazer uma oração, porque esse texto diz isso, que o Senhor está conosco ali, e quando nós estamos ali em nome de Jesus, e é o que dizemos nas nossas orações, o Senhor se faz presente naquele momento. Isso é maravilhoso, isso é extremamente profundo. Significa que quando nos reunimos, Deus se faz presente nesse lugar. Então ali Ele estende a sua mão de forma singular, derramando o seu favor sobre nós. Então ser igreja nos permite experimentar de modo único e especial a presença de Deus em cada culto, em cada celebração, em cada reunião com os nossos irmãos, em cada encontro, em cada churrasco, em cada mesa de um restaurante quando nos reunimos, numa lanchonete, nos nossos pequenos grupos. Em cada momento nós somos igreja aonde estivermos. Nosso Pai no céu, Ele usa a sua igreja para ministrar a nós, para nos aproximar mais dele e para nos equipar. Mas esses benefícios espirituais não são apenas nossos. Ele faz isso porque Ele está transformando as pessoas que compõem a sua igreja em ministros extraordinários, e assim Ele chama a gente para mudar vidas na nossa comunidade e ao redor do mundo. Afinal, não foi isso que Ele disse que nós deveríamos fazer? Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Ele disse, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E isso já aconteceu. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Não sei como você vê esse versículo, mas Deus está, Jesus na verdade que disse isso, né? Jesus está olhando longe, não é? Você imaginou se eu dissesse assim, gente, nós vamos com a nossa igreja até o fim do mundo, não é? Foi isso que Jesus falou. Com esse projeto aqui, ó, a igreja com vocês, a gente vai até o final do mundo e até o final dos tempos. Amém? Eu quero concluir a minha mensagem contando uma história para vocês. É assim: depois de pregar o seu sermão, um pastor cumprimentava os membros à porta, quando um rapaz chegou até ele, apertou-lhe a mão e disse, a resposta é sim. Agora, qual é a pergunta? O pastor ficou confuso, mas o rapaz de novo disse, pastor, a minha resposta é sim. Qual é a pergunta? E aí o pastor sorriu meio constrangido e pediu que o rapaz explicasse. E aí, com os olhos cheios de lágrimas, ele disse assim, pastor, há cerca de 6 meses eu vivia um relacionamento adúltero. A minha vida estava fora de controle e a situação piorava cada vez mais. Eu corria o risco de perder o casamento, a minha família e até o meu emprego. No meio da tempestade e da bagunça que eu mesmo criara,
o Senhor pregou uma mensagem sobre o poder de Cristo para transformar vidas. Parecia que cada palavra que o Senhor pregava era para mim. Naquela noite, concordei em ir a um pequeno grupo com a minha esposa. Eu estava apavorado com a possibilidade de todo mundo enxergar o que eu tinha por dentro. No entanto, eu fiquei admirado porque me acolheram. Na mesma noite, convidei Cristo para mudar a minha vida. E, meu Deus, como Ele mudou. Hoje, meu casamento e a minha família estão melhores do que jamais estiveram. Deus usou a nossa igreja. E eu gosto dessa frase, gente. Deus usou a nossa igreja para mudar a minha vida. Por isso, pastor, eu quero que o senhor saiba que a minha resposta é sim. O que quer que o senhor necessite, em qualquer lugar, a qualquer hora, a minha resposta é sim. E agora, qual é a pergunta? Pode colocar aí. Os cristãos ateus acreditam em Deus, mas por algum motivo eles deixaram de acreditar na igreja. Eu vou dizer a vocês, e eu já disse e sempre falo isso, eu tenho muitos problemas também com a igreja. Se você tem, acredite, eu também tenho. E eu falo sem medo. Eu já vivi e ainda luto com uma relação, às vezes, de amor e ódio pela igreja. Eu já vivi os melhores momentos da minha vida. Eu nasci na igreja. Eu vivi os melhores momentos da minha vida na igreja. E os piores também. Eu já tive muita decepção na igreja. Eu já tive muita vontade de abandonar e jogar tudo para cima. Não abandonar Jesus, mas abandonar a igreja. Cristão ateu. Já me decepcionei com muita gente. Já me entristeci com muita gente. E já desejei me vingar de muita gente. Usando até mesmo do meu poder como pastor. Mas antes de ser pastor, já lutei muito com a igreja também. Na minha juventude, lá pelos 20 anos mais ou menos, eu fiquei... Perdoe o termo que eu vou usar. Eu vou usar as mesmas palavras que eu usava na época. Eu estou de saco cheio disso. Mas Deus cruzou o meu caminho. E Ele mostrou para mim o quanto a igreja é importante. Ele mostrou para mim o quanto as pessoas são importantes. E o quanto Ele queria usar a minha vida para abençoar pessoas na igreja e por meio da igreja. E aí, isso não foi uma coisa da noite para o dia, isso levou muitos anos da minha vida. Para que eu, de fato, me lançasse nas mãos de Deus e dissesse, bom, agora eu me rendo mesmo. Já cansei de remar na direção contrária. Estou parecendo Jonas, né? Tomando um navio para Tarsis. E eu acho que chegou a hora de abrir meu coração e deixar que Deus fale e mude a história da minha vida e os rumos que eu estou escolhendo para mim. Portanto, acredite, eu entendo quando você diz isso para mim, de que você tem as suas decepções com a igreja também. As pessoas se sentem feridas, magoadas, e muitas pessoas acreditam que não há mais qualquer chance de retorno, porque elas acreditam na mentira diabólica de que não há mais solução para elas. Essa é a proposta de Satanás. Deixa isso aí, só tem hipócrita, esse povo é mentiroso. Igreja é um lugar de gente que se mete a santo, mas de santo não tem nada. Olha aquele pastor da igreja tal que caiu em pecado. Olha aquela outra igreja que só fica pedindo dinheiro. Olha aí, a sua igreja tem um monte de gente aí muito complicada de lidar. Quantas decepções já tivemos aqui uns com os outros, né? Imagino que vários já tiveram aqui, eu também tive. Nós somos assim, nós nos decepcionamos com as pessoas porque as pessoas nos decepcionam. Essa é a realidade. Mas eu quero pedir a você que você se lembre que quando Jesus escolheu os seus primeiros discípulos, Ele não chamou os rabinos, Ele não chamou os doutores da lei, nem mesmo os fariseus religiosos do seu tempo. Ele chamou os coletores de impostos, Ele chamou os pescadores sem cultura, Ele chamou os esquerdistas revolucionários, os perigosos, como os zelotes, por exemplo, os caras da direita também, como Mateus. Quando Ele escolheu amigos, Jesus se assentava com quem? Com quem que Jesus sentava? Com os solitários, com as adúlteras, com os ladrões, com os aleijados, com os cegos e com todo tipo de gente prostrada. Olha só, agora, pode colocar, Deus chama você para fazer parte da igreja dele, para ser a igreja dele. E se você não se sentir bom o suficiente, significa que você é exatamente quem Deus procura. Ele agora só quer a sua disposição. Ele só quer o seu sim. E qual tem sido a sua resposta? Costuma ser não
Ou costuma ser, talvez, se eu tiver algum tempo, minha vida é muito corrida, hein? Ou quem sabe, eu até gostaria, mas olha, eu estou com um monte de tarefas, quando as coisas aliviarem, então eu vou servir mais a Deus. Isso não vai acontecer, tá? A vida está apertando a gente cada vez mais, não adianta, nem se as horas aumentassem. Então imagine como a sua vida mudaria se hoje você estivesse disposto a dizer para Deus e para a sua igreja: a minha resposta é sim, para qualquer coisa, em qualquer lugar. Use-me, Deus, para ser parte da sua igreja e para a sua glória. Amém? Eu quero encerrar essa série de mensagens dizendo as minhas últimas palavras. Por favor, me aguentem só mais um pouquinho. Como nós podemos transformar-nos de um cristão ateu para um cristão de fé? Como isso pode acontecer na nossa vida? Eu quero finalizar essa série convidando você a tomar uma atitude de fé. E para isso, eu quero desafiá-lo a avaliar o que eu chamo aqui de 3 níveis, onde muitos de nós temos estado. Mas só um deles poderá mudar radicalmente o rumo da sua vida e a sua história. Então preste atenção. O que eu chamo aqui agora de primeiro nível é: creio em Deus o suficiente para me beneficiar disso. Esse é o primeiro nível. Na verdade é o nível onde todos nós começamos. Muitos ainda estão aqui. Essas pessoas declaram amor a Deus e querem ir sim para o céu. Elas querem que Ele abençoe as suas vidas com saúde, com bons relacionamentos, com uma vida feliz. Eles querem os benefícios de Deus sem mudar a sua maneira de viver. O melhor de Deus no menor sacrifício. Mas eu acredito sinceramente que isso não é o cristianismo verdadeiro. Não é. Crer não é suficiente, porque Jesus disse que até os demônios creem e tremem. Mas existe um segundo nível. O segundo nível eu chamo de creio em Deus o suficiente para contribuir, sem que isso me cause desconforto. Então algumas pessoas até chegaram aqui. Elas deram o primeiro passo, venceram aquele primeiro nível, estão dispostos a dar esse segundo aqui, né? Esse segundo passo, dispostos a retribuir o que Deus tem feito na sua vida, mas desde que isso não lhes custe muito. Vai gastar muito do meu tempo? Então não. Vai envolver muito dos meus recursos? Então aí já fica complicado para mim, não é? Então são aqueles que creem em Deus, declaram que vão seguir a Deus, mas não estão dispostos a receber muitas críticas, por exemplo, dispor de tempo com a família, ou de abrir mão de coisas com muita frequência. Porque servir a Jesus é isso, não é, gente? As pessoas que servem a Jesus, que estão servindo aí, sabem que é isso. Que vai dispor da sua família, de tempo, que você vai ficar cansado sim, que vai consumir os seus recursos, que talvez você vai ter que levantar um pouco mais cedo, sei lá, que talvez você vai ter que equilibrar o tempo aí para não prejudicar uma coisa e nem a outra, enfim. Quem está envolvido sabe como é. É isso. Mas existe um terceiro nível. Creio em Deus o suficiente para entregar a minha vida por Ele. Então, avançados os 2 primeiros níveis, nós chegaremos a esse terceiro e glorioso passo. Aqui não tem espaço para preguiçosos, para pessoas oscilantes, gente indecisa, gente materialista e nem mesmo para religiosos. Aqui nesse estágio, nesse nível, não tem espaço para essas pessoas. Esse nível aqui é atingido por aqueles que estão dispostos a entregar a sua vida por inteiro a Jesus e a sua causa. São aquelas pessoas que compreenderam que nada nesse mundo é mais importante e valioso do que seguir. Então, esse é um nível absoluto. Esse é o nível mais alto que nós poderíamos chegar. E eu quero muito que você chegue nesse nível. Eu também quero chegar nele. Então olhe para a palavra de Deus e responda agora a si mesmo, se você está disposto. Eu quero agora apenas mostrar para você alguns textos que sirvam de desafio. Preste atenção. Quando Jesus foi falar sobre isso que eu estou falando, ele com toda a propriedade que tem, não vou dizer nem com muita, mas é com toda a propriedade, ele disse assim: preste bem atenção antes de dizer sim, porque ninguém que vai construir uma torre antes não mede para construir, se tem dinheiro suficiente. Ninguém vai para uma guerra sem ver se o seu pelotão está preparado o suficiente para enfrentar a batalha. Quem lança
lançar a mão no arado e olhar para trás não é apto, olhar para trás não é apto para o reino de Deus. E tudo isso Jesus está dizendo o seguinte: preste bem atenção. Só diga sim se você estiver disposto a se doar mesmo. Então isso serve para nós aqui agora. Primeira coisa, primeiro texto. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Palavras de Jesus. A pergunta para você aqui agora é: você estaria disposto a perder a sua vida figuradamente ou literalmente por causa de Cristo? Essa é a primeira pergunta que você e eu precisamos responder, se nós queremos definitivamente deixar de ser cristãos ateus e passar para esse terceiro nível. Outro texto: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo está falando assim: olha, o que ele fez por mim é grandioso. Ou eu me entrego para valer isso, e foi o que ele fez, ou eu não me entrego. Paulo levou isso até a última consequência, a morte. Mas ele honrou a sua própria palavra por Jesus Cristo. Então a pergunta para mim e para você agora é: você seria capaz de sacrificar os seus desejos, esperanças e sonhos para viver a vida de Deus? Você seria capaz disso? Outro texto: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu quero viver esse texto aqui. Eu mesmo, Elias. Eu quero viver isso aqui na minha vida. Eu queria terminar minha vida vivendo isso aqui. O que seria necessário para você, para fazer da sua vida nada para você, a ponto de viver apenas em função de fazer o que Cristo quer de você? Até que ponto você estaria disposto a isso? Deus não está mandando você abandonar seu emprego, não é isso. Deus não está dizendo que você não pode viajar e tirar férias, não é isso. Deus não está dizendo que você não pode se divertir, não é nada disso. Ele está dizendo assim: você está disposto a jogar tudo isso para o último plano, se necessário for, para você viver integralmente aquilo que eu quero que você viva? Esse é o desafio. E mais um texto: mais do que tudo isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E aí Paulo fala algo de arrebentar o nosso coração: por cuja causa perdi todas as coisas. Perdi tudo. Eu era fariseu, formado em Harvard. Eu tinha um carrão. Eu era respeitado. Quando eu falava, todo mundo ficava quieto. Quando eu chegava no sinédrio, entre os doutores da lei, entre os escribas, entre os fariseus, na presença dos reis, todo mundo parava para me ouvir. Sabe aquele cara que chega e todo mundo olha para ele? Sabe como que é? Aquele cara pop. Pensa naquela estrela. Esse era Paulo. Ele chegava, todo mundo, Saulo na época, né? Saulo chegou, gente. Saulo chegou, agora vai resolver, né? Escuta Saulo. Então, sabe assim, pregou esse, pregou aquele, olha esse cara, né? No sábado que vem quem prega é Saulo. Lutou. Gente, vai ter que ter 2 sessões, porque é Saulo que está pregando hoje. Então ele vai falar a primeira, depois ele vai pregar de novo para a segunda. Por favor, tenha paciência, espere. Nós queremos entrar, nós queremos ouvir Saulo. É assim. E aí Saulo diz assim: Paulo agora ele diz: por causa dessa grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Meu Deus, você conseguiria mesmo considerar seus bens terrenos como perda, fazendo de Cristo o seu maior tesouro? Eu quero desafiar você aqui nessa noite. Eu quero convidar a equipe de louvor aqui à frente. Nós já estamos constrangidos demais por tudo que eu disse aqui. A gente está numa situação muito embaraçosa. Então, existe uma saída para tudo isso, gente. Eu oro para que você analise esse terceiro passo e pergunte a si mesmo:
o que o separa de uma vida inteiramente entregue, cheia do Espírito Santo e voltada para o reino de Deus. Pese as opções em seu coração. Pense na sua vida como ela é e como poderia ser. E creia inteiramente em Deus. E viva inteiramente para Ele. Amém? Me perdoem por falar tanto tempo. Prometo que no domingo que vem eu vou falar por 40 minutos, tá bom? Mas eu precisava dizer isso para vocês. Nós somos a igreja de Jesus. Nós temos a maior ferramenta, o maior instrumento nas nossas mãos. O Espírito Santo de Deus, que nos controla, que dirige todas as coisas. Então, Deus quer nos usar. Todas as pessoas com quem eu converso aqui na igreja e desafio para algo, eu sempre desafio na confiança. Quem já conversou comigo assim sabe. Eu digo para a pessoa assim, eu acho que eu creio que você tem capacidade para fazer tal coisa, você poderia entrar com a gente nisso. Normalmente a primeira resposta das pessoas, e eu respeito porque eu entendo que isso é uma posição de humildade, graças a Deus por isso. Eu preocuparia se assim, pode deixar para mim, que eu sou bom nisso aí. Aí eu já ficaria preocupado, não é? Mas as pessoas dizem, pastor, será que eu tenho condições? E eu digo assim, você tem sim, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus que atua na minha vida, atua na sua vida também. E Deus vai usar você para fazer isso. Não é assim? Não falei assim com vocês? Não é assim que falei com vários de vocês? Então eu tenho certeza de que Deus pode usar a sua vida, a vida de cada um. Vocês são capazes, nós somos capazes. Aí às vezes as pessoas conversam comigo e falam assim, olha, nós temos um casal de líderes dos nossos diáconos, eles são cristãos abnegados, eles são determinados em servir no reino de Deus, eles fazem isso com alegria. Pode falar com eles, eles vão resolver o seu problema. Não é porque eles são bons, não é porque eles estão assim, eu quero servir no reino de Deus. Eu falo assim, ó, pode jogar no pessoal aqui, olha. O pessoal que pode pôr aí, os meninos eles tocam aí, pode mandar ver, que eles podem dar com a música mais difícil que for, eles vão tirar, o pessoal vai tirar. Porque eu acredito que o Espírito de Deus está dando dons, talentos e capacidade. Não é? Então eu falo, olha, joga lá nos irmãos que eles consertam esse negócio aí. Eu não sei mexer e nada disso, mas bota, taca lá no grupo lá e alguém vai aparecer e vai resolver. Sabe por quê? Porque eles são capacitados para fazer isso. Não é? A gente precisa criar novas artes aqui. Pode colocar na mão de quem sabe fazer. Deus deu a essas pessoas talento, dons, vocação para fazer. Pode colocar. Coloque o seu filho sim na nossa escola. Sabe por quê? Porque a nossa escola tem o Espírito de Deus ali atuando também. Estamos formando caráter de crianças. Porque a nossa escola é a igreja do Senhor Jesus também reunida com as pessoas que a compõem. Percebe? Deus quer usar a cada um de nós. Deus só espera, como naquela história que eu contei. O nosso sim. Vamos ficar em pé. Eu quero desafiar você. Nós vamos cantar uma canção agora. Você já bem conhece. Que fala da importância da igreja de Jesus. E a partir dessa canção, eu quero te desafiar, ao final desta música, que você faça